Quero saudar a todos com a graça e a paz de Jesus. Glória a Deus. Cadê o Uriel? O Uriel está aí? Uriel, meu filho? Estão os dois aí. A Cláudia está tendo que dar uma palestra lá na igreja. E minha esposa, né? Como o pastor Paulo Roberto já disse, sou membro da Igreja Batista Recreio, mas moro em Jacarepaguá. E aí a Cláudia, minha esposa, tem que estar lá numa palestra e os dois estão aqui. Um está aqui, o outro está ali atrás. Para ouvir. Eu quero que você olhe nos olhos do seu irmão aí, da sua irmã, e diga para ele algo. Toda vez que eu vou expor a palavra, uma frase que Deus me deu, para que a gente esteja introjetando a realidade da palavra de Deus em direção a nós. Então diga para ele ou para ela ao seu lado, diga assim com muita fé e disposição. Diga assim: hoje o Senhor te surpreenderá. Isso aí. Agora diga para você, agora olhando para mim, diga: hoje o Senhor me surpreenderá. Ok, sabe por que ele vai te surpreender? Você sabe? Não é por causa do pregador, nem porque é aniversário, nem porque hoje completa aí, né, os dias desses encontros. Mas não, Deus vai te surpreender por única e exclusivamente, porque a palavra dele é inesgotável. Amém? A palavra de Deus não se esgota. A palavra de Deus não tem fim. Você pode pegar um versículo, lendo todos os dias. Se você pedir para que Deus te surpreenda todos os dias ele vai te surpreender. Você pode pegar João 3,16. Chamarmos aqui agora, sei que tem mais, mas pegarmos aí 5 pregadores aí, botarmos aqui em frente, 2 minutos para cada um. Cada um vai falar 2 minutos sobre João 3,16. Você não tenha dúvida, nem eu, não tenha dúvida de que teríamos 5 mensagens diferentes, 5 mensagens distintas. Por quê? Porque a palavra de Deus é inesgotável. Então, se você fosse colocar, toda vez que você for estar diante da palavra de Deus, da exposição dessa palavra, e se colocar para Deus se surpreender, Deus vai te surpreender. Agora, se você se colocar com espírito de toga, né, com espírito de juiz, julgar você, ou no complexo de inferioridade, entender que não há mais solução para ti, não existe novidade, tudo que posso falar eu já conheço. Se você se colocar desta forma, realmente você não vai ser surpreendido, não haverá boas novas para ti. Mas se você se colocar hoje de uma posição para Deus surpreender, Deus vai transformar. Essa palavra vai transformar a tua vida hoje. Essa palavra vai ser uma palavra que vai, a partir de hoje, ela vai fazer um marco na tua vida. Essa palavra que o Senhor tem para ti hoje é uma palavra que ela vai te reiniciar. E só Deus tem o poder de reiniciar em nós. Deus, ele é o Deus do tempo. Ele é o Deus que trabalha com o tempo. Ele é o Deus que trabalha com eras, com etapas. E hoje pode ser um marco na sua vida. Hoje pode ser o primeiro dia do resto da sua vida. Vai depender de como você vai se colocar diante de Deus. Quero que você abra a Bíblia aí, Lucas capítulo 17. Amém? O pastor falou algumas vezes ali sobre a minha experiência de vida com o esporte, né? Eu me converti em casa com essa palavra. É por isso que toda vez que eu vou ler essa palavra, sei que não leio como deveria ler, sei que não creio nessa palavra como deveria crer, mas tenho algo especial em mim a partir do meu encontro com Cristo, porque eu fui criado na igreja católica, fiz primeira comunhão, minha irmã se crismou, minha mãe estudou em colégio interno, fui batizado, né, naquela igreja católica de Realengo, pus muitas palmas ali aos pés da Vossa Senhora da Conceição, né? Não? Por muitas palmas ali, cumpri na época, junto com minha mãe, muitas devoções. Mas eu jogava futebol, jogava no América Futebol Clube, e eu me preparava para treinar, como todo boleiro. No intervalo, antes de treinar, vendo o Globo Esporte, apareceu o Silas na época, em 1988. Olha como é que eu comecei cedo, irmão. 1988, estou lá vendo o Globo Esporte. E aí apareceu o Silas, que hoje é treinador de futebol, na época era jogador de São Paulo, falando sobre uma vitória incorruptível, uma taça que jamais iria se deteriorar,
de uma palavra-chave de vitória. E eu, como um bom boleiro, jogador, querendo essa palavra, essa parada de vitória é para mim mesmo, eu quero esse negócio para mim. E eu escrevi para lá, melhor, liguei para lá, para esse número que estava no televisor, e veio um livro chamado Livro Força para Viver, o nome do livro, Força para Viver. Nesse livro, esse livro foram feitas 1 milhão de cópias no Brasil inteiro. Era um marketing evangelístico de alguns empresários de São Paulo, a imprensa bíblica brasileira, os Atletas de Cristo. E na época foi distribuído 1 milhão de cópias no Brasil inteiro. E eu recebi aquele exemplar. Ele vinha falando de alguns testemunhos de alguns atletas e com porções da palavra, né, de textos. E junto com esse livro, bem mais espesso, vinha junto um livretinho fininho, que era o Evangelho de João. E aí o boleirão, preguiçoso na leitura, eu falei, não, a vitória está no fininho. Eu vou ler logo o fininho que vou me dar bem. Aí li o fininho, me dei bem. Era o Evangelho de João. Me converti em casa. Nunca entrei numa igreja evangélica. Não havia nenhum parente meu crente. Nunca tinha tido contato com a Bíblia. Nunca li um texto bíblico assim na Bíblia. Mesmo sendo criado na igreja católica. Nunca, jamais tive contato com a palavra de Deus daquela forma. E eu sentado no sofá da minha casa, fui impactado pelo Evangelho de João. Uma porção do Evangelho de João. Você sabe que a Bíblia são 66 livros. Um dos livros, o Evangelho de João, alguns capítulos desse Evangelho, ele dinamitou meu coração e transformou minha vida. E eu recebi Jesus no sofá da minha casa. Recebi a presença e a visitação do Espírito Santo de Deus, sem nunca ter entrado numa igreja evangélica. Amém, igreja? Amém. Então, se Deus fez aquilo comigo ali, zerado, lacrado, sem nenhum contato, imagine que Deus vai fazer com você hoje, já conhecendo a palavra de Deus. Você crê nisso? Você crê que Deus vai te sacudir? Você crê que Deus tem uma palavra para você transformadora? Crê mesmo? Então aplauda ele bem forte, em nome de Jesus. Aleluia! Amém. Glória a Deus. Lucas 17. Lucas 17, a partir do versículo 11. Lucas 17 diz assim: e aconteceu que indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. E eu sou apaixonado por esses versículos que não diz o nome de Jesus, mas faz menção a ele como ele. É impressionante. E aconteceu que indo ele quem? O cara. Jesus é o cara. Fala para o seu irmão do lado aí. Jesus é o cara. Ele é o Senhor de tudo. Em alguns locais que a gente vai fazer algum tipo de trabalho, nós tivemos aqui em Jacarezinho algumas vezes agora, porque Jesus é o Senhor de todos. Jesus é o único, ele não é o melhor. Ele é o Senhor de todas as coisas. Esse versículo começa dizendo: e aconteceu que indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia, e entrando numa certa aldeia, não diz nem o nome da aldeia porque não é importante. O importante é que ele, o Senhor, Jesus, está aqui. Entrando numa certa aldeia, saíram ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe. Diga, pararam de longe. Pararam de longe. Pararam de longe. Diga mais uma vez. Pararam de longe. As irmãs digam, pararam de longe. Pararam de longe. Os irmãos, a mesma coisa. Pararam de longe. Toda a igreja. Pararam de longe. A Bíblia diz em forma enfática que os 10 leprosos, no ávido interesse de estar com Jesus, pararam de longe. Versículo 13. E levantaram a voz, dizendo, eles estavam tão longe, que foi preciso levantar a voz, eles gritaram. Eles coordenaram um coro, em uníssono, os 10 ali, e gritaram para chamar a atenção de Jesus, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, mais uma vez, e ele, vendo-os, disse-lhe: ide mostrar-lhes ao sacerdote. E aconteceu que indo eles ficaram limpos. E um deles, vendo que estavam são, voltou, glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondendo Jesus, disse: não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? Disse-lhe: levanta-te, vai, a tua fé te salvou. Só que aí, preste atenção agora, mantenha sua Bíblia aberta, porque nós vamos citar alguns versículos aqui desse texto. Agora, meus irmãos, eu quero que você imagine algo. A Bíblia diz que Jesus estava andando
e passando pela Samária, pela Galileia. Você sabe que os judeus não falavam com os samaritanos porque havia uma grande tradição. Não vai dar tempo de explicar. Quem sabe, sabe. Quem não sabe, depois pergunta para o pastor Paulo ou outros líderes. Então os judeus não se comunicavam com os samaritanos por uma distinção lá atrás. E aqui não havia uma cultura. Você tem ideia? A discriminação era tão grande, o distanciamento dos dois povos era tão grande, que o judeu entrava em casa, ele se lavava várias vezes, porque poderia ter encostado no samaritano durante a rua. Mas diz a Bíblia que Jesus passa no meio de Samaria e da Galileia. Jesus, ele veio para quebrar os paradigmas equivocados. Jesus veio para desfazer aquilo que era desproporcional. Jesus veio para tirar a diferença e colocar o ser humano de forma igualitária. Botar o ser humano um ao lado do outro. A ideia de Jesus, ele vem tirando as injustiças, as indiferenças. E ele chega, ele entra em Samaria, ele entra numa certa aldeia, que a Bíblia diz. E lá quando ele está, eu imagino que esses 10 leprosos, porque os leprosos, viviam cerceados de alguns direitos. Os leprosos, nessa época a lepra era algo incurável. Hoje ainda é terrível, naquela época então, incurável. Não, mais do que isso, todo leproso ele deveria estar distante do convívio social. Então o leproso ele não poderia conviver dentro da cidade, ele tem que estar fora da cidade, nos guetos, nos distanciamentos, nos refúgios. Nos refúgios que havia. Então o leproso, ele não poderia ter convívio. Então o leproso, mesmo o judeu, ele não poderia cessear da liberdade de adoração, não poderia estar no templo, ele não poderia cultuar como judeu, ele não poderia ofertar e adorar em holocausto. Ele estava à margem da sociedade. Então ele vivia entristecido, porque não havia coletividade, não havia socialidade, não havia conversa, não havia convívio. Ele estava depreciado porque não havia adoração, não tinha como ele adorar. E naquela época, não é como hoje, que você vai em qualquer outra igreja, qualquer outro lugar, você dobra o seu joelho. Você hoje fala e tem encontro com Deus em qualquer lugar que você esteja, desde que você ore em nome de Jesus. Nessa época não, o encontro do adorador com o adorado é através do templo, através da oferta, do holocausto. Ele, como leproso, não poderia cumprir essa liturgia religiosa. E aqui está cerceado de várias coisas. Mais ainda, o leproso está debilitado fisicamente. O leproso, os seus tônus muscular está depreciado, ele não tem força. As articulações não têm força para ele andar. Ele anda se cobertando do sol, com um grande pano, uma capa. Ele anda fugindo porque a sua pele não resiste o grande e intenso calor que era nessa região e que é. Então o leproso era uma miserabilidade ambulante. O leproso naquela época era miséria ambulante. Era um ser humano no mais recôndito da sua miséria. Vida desesperançosa. Eles vivem uma vida com ausência de esperança. Eles vivem uma vida entendendo, não querendo melhorar, mas não sabe como. E de repente eu imagino, que alguém chegou para ele e falou assim: vem cá, vocês estão sabendo? O que foi? Talvez um dos 10 ali. O que houve? Ele está aqui perto de nós. Ele quem? O cara, Jesus Cristo, de Nazaré. Jesus está aqui na aldeia bem próxima, não estão sabendo? Não. E o que tem esse Jesus? Ele é o Deus. Todos apontam ele como Messias, como Senhor Salvador. Ele já realizou vários milagres, vários tipos de cura. Ele pode nos ajudar. E aí imagino que eles se levantaram e foram até Jesus, chegaram até lá. Jesus também próximo de nós, vamos até lá. Eles foram até essa certa aldeia, mas eles sabiam, como judeus, e um deles era samaritano, mas os 9 certamente eram judeus. Eles sabiam que eles não poderiam se aproximar de Jesus por causa da lei judaica, por causa da limitação que eles tinham. Existem, meus irmãos, algumas situações em que nós entendemos que não há como nós nos aproximarmos, não há como nós chegarmos, e muitas vezes nós nos punimos através das liturgias, através dos dogmas religiosos. Nós nos punimos, nós construímos muros ao nosso redor e nos distanciamos de Deus. São referências meramente humanas, mas um clamor pode nos aproximar de Jesus. Apenas um clamor, apenas um brado. E foi o que eles fizeram. Eles chegaram diante de Jesus, chegaram naquela mesma cidade, próximo, porém distante, porque eles estavam no alcance da visibilidade de Jesus. E Jesus não é só Jesus humano, Jesus é 100% homem, 100% Deus. Ele é um
Deus, Deus homem. Ele é o Deus encarnado conosco, diz João. Ele é o Senhor, Ele é o Messias, é o Curios de Deus. E Ele estava ali como Deus. Não só como homem, humano, porém sem pecado. Mas Jesus está naquela aldeia, mas eu imagino que o wireless, né, de Jesus... Falei sério agora. Quem pegou? Diga amém. Amém. Então, a antena parabólica de Jesus está ali, ele está plugado, ele está 360 graus, ele está holístico, ele está amplo, ele está ali, mas ele está em todos os lugares, porque nosso Deus é um Deus emanente e transcendente. Emanente porque Ele é Emanuel, Deus conosco, Ele está conosco. Transcendente porque Ele está lá no céu. Ele está lá, porém está aqui. Ele está aqui, porém está lá. Ele é todo o controle. Ele não está só na Galileia. Ele não está só em Samaria. Ele estava em todos os lugares. Ele estava ali junto com os sãos, mas Ele estava dentro do coração dos leprosos. Quando esses 10 homens chegam diante de Jesus e dizem: Messias, Senhor, Mestre. Olha aqui, ó. Ele capta tudo. Ele é onipresente. Ele é onisciente. Ele é onipotente. Ele é o cara. Ele é Jesus. Ele é Deus. Ele é 100% homem, 100% Deus. Ele pode falar com Ele mesmo para fundir a mente dos testemunhos de Jeová e de muito crente frágil, ilimitado e superficial, que não entende essa profundidade fácil da Bíblia. Ele é. E quando Ele está ali, os 10 leprosos chegam e dizem: Senhor, tem misericórdia de nós. A Bíblia diz que Jesus vê os 10 leprosos. No meio daquela festa, no meio daquela ambiência que ele estava, 10 homens gritando de longe, 10 leprosos, e Jesus vê. Não só vê, mas Ele ouve. Não só vê e ouve, mas Ele diz. Deus fala. Amém ou não amém? Amém. E Ele fala de longe, porém perto. Fala para o seu irmão lado: Deus fala de longe. Às vezes a gente encontra com alguns e fala assim: eu não acredito em Deus. Você não acredita, mas Deus acredita em você. Ah, mas eu sou ateu. Você pode ser ateu que for, mas Deus acredita muito em você. Você pensa que é ateu, mas você é à toa. E aí diz a Bíblia que Jesus vê. Só que Jesus dá uma ordem, fala: ó, fala o seguinte, vocês podem ir. Jesus não diz que eles estão curados. Jesus fala o quê? Vá e se apresente aos sacerdotes. O que acontece é que diante da lei judaica naquele tempo, que Jesus como Deus joga com um regulamento debaixo do braço. Deus trabalha com nota fiscal quente, não fria. Deus trabalha com CNPJ, amém ou não amém? O metro de Deus tem um metro, o quilo de Deus tem um quilo. O litro de Deus tem um litro. Nós não podemos julgar, mas a vara é para medir. Se tem 90 centímetros, não tem 1 metro. E aí, Deus fala o seguinte, Jesus fala o seguinte, Ele poderia dizer: está curado, mas Ele diz: vai ao sacerdote, se apresenta ao sacerdote. O que Deus está dizendo para ele? Porque eles não bastavam ser curados, para que eles fossem, porque Jesus já conhecia o coração deles, amém ou não amém? Ele é onipresente, mas é onisciente. Ele sabe o que passa no recôndito do teu coração. Deus sabe agora o que você pensa exatamente, inclusive de mim. Deus sabe o que você está pensando agora de mim. Deus sabe o que você está pensando dessa palavra aqui. Deus sabe o que você está pensando, que você está em casa, amanhã, a conta a pagar. Mas o Deus é Deus de agora. A tua dívida é amanhã, mas o Deus é Deus de agora. O teu problema é daqui a 1 mês. O teu problema é quando você chegar em casa. Mas antes de você sair daqui, Jeová está aqui. Jeová chamaram o nome dele. O Senhor está nesse lugar. E ele diz o seguinte para aqueles homens: vá ao sacerdote, se apresente ao sacerdote. Porque para que houvesse restituição, e esse é o ano da restituição, amém ou não amém? Para que houvesse um reposicionamento, porque o que eles almejavam era isso. Eles não queriam só a cura, e o termo dessa palavra, até esqueci de dizer, mais do que uma cura. É o termo dessa palavra. Diga mais do que uma cura. Eu sei que hoje é dia de festa, mas eu sei que nós anelamos por cura e por milagres.
Eu sei que eu não vou pedir para levantar, mas muitos de vocês esperam de Deus um milagre, uma cura. Eu quero dizer para vocês o que a palavra de Deus me traz aqui para dizer para vocês hoje. Que o que Deus tem para fazer por nós é muito mais do que uma cura. Você pensa que precisa de uma cura, mas você precisa muito mais do que uma cura. Você pensa que precisa de um milagre, mas o Deus não é só Deus de milagre. Ele não morreu na cruz só para milagre. Porque milagres os encantadores também faziam. E debateram com Moisés e com Arão. Não queiram colocar Deus dentro de uma redoma. Não queiram limitar a Deus. Você pensa que precisa de algumas moedas como aqueles homens, aquele paraplégico, paralítico na entrada do templo em Atos 3. Ele achava que a maior necessidade deles, a maior carência dele eram algumas moedas. Ele diz a Pedro e João. E Pedro e João, movido, impulsionado, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, entenderam, sacaram isso e disse para eles, para aquele homem: em nome, o que você pensa, o que você quer, eu não tenho ouro e prata. Mas eles tinham, porque eles estavam entrando no templo. E nenhum judeu, nenhum servo de Deus deveria entrar no templo sem uma oferta. O judeu entrava sempre com alguma coisa. Então, mas o que Pedro João estava dizendo é que ele não precisava de dinheiro. Ele pensava que precisava de dinheiro. E todos os dias alguém colocava eles ali. Porque ele era paraplégico, paralítico. Alguém colocava ele todo dia. E botava ali, certamente alguém botava ele ali, como bota nos sinais, para dividir, rachar o dinheiro no final do dia. Alguém colocava ele ali. Havia uma máfia. Havia uma máfia das moedas na porta do templo. Pedro e João diz: o ouro e prata nós não temos, mas em nome de Jesus levanta e anda. A maior necessidade daquele homem não eram as moedas. A maior necessidade daquele homem era o encontro com Jesus. O que a gente acha é que o milagre vai resolver esse problema. Não vai. Porque o milagre de hoje resolve o problema de hoje. Mas amanhã você tem que ter a mesma fé de hoje. O maná é para hoje, como disse. O maná de quinta foi para quinta. O maná de sexta foi para sexta. O maná de sábado foi para sábado. O maná de hoje é para hoje. Amanhã, ei, Deus te dará outro maná. Então o milagre de hoje só vale por hoje. Não adianta viver a vida inteira testemunhando desse milagre, porque Deus quer te dar outros milagres amanhã. O milagre da segunda, da terça, da quarta, da quinta, da sexta. Então o milagre de Deus pode ser o maior milagre do planeta. Os maiores milagres de Deus na palavra foram originados por coisas simples. Uma saliva, um cuspe, um lodo, um pedaço de madeira, um pouquinho de sal. Uma vara que estava... pedaço de madeira, um galho que foi transformado num bordão e foi para a mão daqueles que estavam sendo usados por Deus. O milagre, mais do que uma cura. Eu preciso de um milagre, sim, você precisa de um milagre para agora, mas é amanhã. O que você vai fazer com esse milagre? O carro do ano é carro do ano hoje, a partir de julho. Aleluia. Vai ser bênção hoje, mas se você ficar 10 anos nesse mesmo carro, você vai ficar infeliz. A bênção tem data de validade. Glória a Deus. Deus é que coloca a data da validade. Amém. É Deus que coloca, para que você não se ligue na bênção de Deus, mas se ligue no Deus da bênção. Eles clamaram a Deus de longe, e Jesus falou para ele: vai ao sacerdote. Eles deveriam ir ao sacerdote, porque não bastava ser curado, eles tinham que ter o aval do sacerdote. É como um aval do médico: está curado. Tem que documentar, para que eles voltassem no convívio da sociedade, para que ele pudesse adorar, para que ele pudesse entrar no templo, para que ele pudesse ofertar, para que ele pudesse voltar no convívio da sociedade. E aí, meus irmãos, diz a Bíblia que Jesus falou para eles, versículo 14: ide mostrar ao sacerdote. E aconteceu que indo eles, o que aconteceu? Indo eles, foram curados ou foram purificados. A Bíblia diz que eles foram curados na hora que Jesus abriu a boca. Foi naquela hora que Jesus disse para eles: vai ao sacerdote. Foi ali que eles ficaram curados? Sim ou não? Não. A Bíblia diz que eles foram ao sacerdote. Foi quando eles chegaram lá no sacerdote que eles foram curados? Sim ou não? Não. Eles não foram curados no exato momento que Jesus libera a palavra sobre eles. Eles não foram curados quando eles chegaram lá nos sacerdotes, que iam dar credibilidade humana, física, social para eles.
Não, a Bíblia diz que eles foram curados aonde? No caminho. Foi no caminho que eles foram curados. Foi no trajeto entre a palavra profética, entre a profecia e o cumprimento, a testificação, a confirmação. Foi no caminho. A cura de Deus para você e para mim, a bênção de Deus para você e para mim acontece no caminho. É no transcurso da caminhada. Não é no momento da conversão nem no céu, mas é no caminho. Caminhe com Ele, porque a cura virá. É no caminho. Não desmotive. Não se acomode. Não desista. Não pare. Caminhe. Caminhe com Ele, porque é durante o caminho que Jesus vai agir na tua vida. Você quer nisso? Aplauda Ele bem forte em nome de Jesus. Aleluia. Diga para o teu irmão, meu irmão, a cura é no caminho. Ele trata conosco no caminho. Eu imagino, meus irmãos, que quando eles estavam lá, cobertos com aqueles roupões, por causa do sol no corpo, e que eles clamaram a Jesus, talvez fosse o último fôlego deles. Porque o leproso ele deveria escolher muito bem o deslocamento, porque o desgaste era muito grande. Eu não sei quantos irmãos têm uma virose muito forte, mal comparando. A debilitação humana na saúde que acontece no leproso é algo que vai além de uma virose. Você fica cheio de dor, né? Um dengue, já teve dengue aí. A debilitação humana, a debilitação física é muito intensa. Então o leproso ele deveria se locomover, menos desgaste, curto espaço. Ele andava um pouco, parava. Porque o desgaste, a compressão pulmonar, a compressão arterial, o coração, o batimento, a pressão, é tudo debilitado, as articulações, o corpo. Então ele não poderia tomar sol, se proteger no sol. Então de dia era praticamente impossível se locomover com muita distância. A Bíblia diz que eles chegaram a gritar, então é uma alta ousadia. Eles se juntaram, coordenaram, fizeram um coro, ensaiaram 4 dias, dividiram em vozes. Chegaram diante de Jesus e clamaram: Senhor, tem misericórdia de nós. Talvez fosse o último brado, o último grito, o último esforço. E a Bíblia diz, meus irmãos, que Deus ouviu de primeira. Aleluia. Porque ele estava ligado. Olha o leste dele, mundial. Ele está ligado. E aí Jesus vira para aqueles homens dessa ordem. Eu imagino que eles não questionaram. Eles viram que porém a ordem veio, mas a cura ainda não chegou. Porque, meus irmãos, guardem isso. E eu aprendi isso no início da minha vida cristã. Maior do que ter fé para Deus agir, é ter fé enquanto Deus não age. Ter fé para Deus agir é preciso ter. Mas quando Deus não age, porque Ele é soberano. Você é servo, Ele é Senhor. Nem tudo que você pede, na hora Deus te dá. Porque Ele é atemporal. Você, no alto da tua experiência de 15, 16, 17, 20, 30, 40, 80 anos, não sei. Ele sabe o que é melhor para você, para mim, para nós. Então nem sempre aquilo que você quer, primeiro, nem sempre a necessidade que você julga ter, ela é real, emocional, afetiva. Nem sempre as nossas carências, as nossas necessidades, as nossas falências, nossas fragilidades, nem sempre aquilo que eu acho que estou mal, que estou precisando, é realmente a minha necessidade. Nem sempre. Os consultórios psiquiátricos, psicólogos estão cheios por causa disso. É gente falindo porque inventou coisa para falir. É gente que crê em coisa que não existe. Gente que encasquetou, que precisa disso, não precisa. O marketing, a grande frase do marketing é: o marketing é o quê? Fazer você gastar o dinheiro que não tem, para comprar coisas que não precisa, para impressionar pessoas que não conhecem. O cara entra no shopping, um montão de promoção. Se você estiver com fome e for fazer compra, você vai gastar mais do que deveria.
Porque a sensação de fome te dá a noção de que você tem mais necessidade do que tem. Você sabe que para sua casa 10 quilos de arroz é suficiente, mas se você entrar com fome, você vai comprar 15. Algumas casas tem bem mais, né? Mas Deus sabe. Deus sabe. Então, meus irmãos, existem alguns sentimentos, alguns posicionamentos que nós pensamos ter e ele é irreal. Não é real. É falso, é ilusório. Parece que precisamos, mas não precisamos. E aí, a Bíblia diz que eles saíram. Quando Jesus libera essa palavra, eles saem durante o caminho. E eu imagino, meus irmãos, quando eu leio a Bíblia, eu já tenho, quando eu era moleque, o meu mais velho, bem parecido comigo isso aí. A gente imagina coisas, é aquele mundo do Bob, né? Quando eu leio a Bíblia, eu fico vendo, isso aqui eu viajo. Eu viajo não na maionese, mas viajo na palavra. E eu imagino, meus irmãos, porque também não há muito também que fugir do que aconteceu aqui. Porque quando Jesus libera essa palavra, eles estão ali com aqueles roupões, Jesus fala, vá ao sacerdote. Eles entenderam que o que eles precisavam não era só a cura, mas era autonomia para a cura, a credibilidade para a cura. E eles foram ao sacerdote. Quando eles começaram a caminhar com muita fragilidade, com dificuldade, porque eles ainda não estavam curados, amém ou amém? Não estava, porque foi no caminho. Eu não sei se foi com 10% do caminho. Pode ter sido com 10% do caminho, mas pode ter sido com 99% do caminho, porque a Bíblia diz que foi no caminho, foi no transcurso, foi durante a caminhada. Então caminhar é mais importante no momento da espera. Porque se você para, a caminhada pode estar 2 passos à frente. E aí diz a Bíblia que eles começaram a andar, que eles foram, melhor dizendo, e eu imagino que eles começaram a caminhar, os 10 começaram a andar com muita fragilidade, eles começaram a andar com aqueles roupões, começaram a caminhar, daqui a pouco eles começaram a se sentir melhor, a sua força começou a aumentar, as articulações pararam de doer, a compressão cardíaca começou a aumentar, o tônus muscular começou a fortalecer, e eles começaram a andar mais rápido, porque eles queriam chegar ao sacerdote. Eles começaram a andar mais rápido, começaram a saltar sobre pedras, começaram a correr, começaram a descer vales, subir um monte, saltar sobre os rios. Quando eles pararam, eles viram, abriram suas roupas e viram, as suas peles estavam como de criança. Eles estavam curados, porque o Senhor cura no caminho. Deus cura no caminho. E eles, quando viram, estavam curados. Aleluia, glória a Deus. Eles olharam um para os outros, os 10. Eles estavam perplexos. Eles começaram a tirar as roupas do roupão. Ficaram com a roupa mais simples. Viram seus braços, suas pernas. E eles entenderam, eles estavam suando. Olharam um para a cara do rosto do outro. E viram que estavam suando, que era impossível um leproso. Eles estavam agora com a sua parte biológica, orgânica, perfeita, sã. Eles estavam curados. A sua derme, epiderme, as peles estavam perfeitas, como de criança. Eles estavam olhando para os outros, ofegantes sim, cansados sim, diante da corrida, ávida para chegar ao sacerdote. Mas eles entenderam que no caminho Deus agiu. Jesus agiu no caminho. Jesus que estava lá na aldeia, mas que estava aqui com a cura. O Senhor estava lá, mas a rosa de Sarão estava aqui. A fragrância da cura estava na ambiência. A ambiência era de milagre naquela reunião. O Senhor soberano agia naquela reunião entre os 10. A visitação do Espírito foi inequívoca. Eu imagino que eles se ajoelharam, caíram no chão e adoraram a Deus ali, se agradeceram a Deus, sei lá o que fizeram. Mas a Bíblia diz também que 9 continuaram o caminho para buscar o aval de quem? De quem? Dos sacerdotes. O aval dos homens. Naquele momento, a agenda era credibilidade humana. Os 9 continuaram o caminho, que era a motivação inicial.
Mas eles foram ao sacerdote sob uma ordem de quem? De Jesus. O que Jesus disse, vai ao sacerdote, porque vocês serão curados no caminho. Eu não quero que vocês fiquem curados aqui, porque daqui vocês estão me vendo, aí é fácil. Me adorar aqui no templo é mole. Levantar a mão aqui é mole. A questão é continuar levantando a mão no namoro. Aonde estão as suas mãos, jovem e jovem? A questão é, adorar aqui é mole, mas na repartição, no emprego, na faculdade, na escola, no ônibus lotado. A questão é, ser igreja não é aqui. Jesus não quer que você seja crente, crentão diante dele. Porque a presença dele nos inibe. Mas nós precisamos ser igreja no caminho. Diga, igreja, no caminho. No caminho. É no caminho que ele age. E ao agir, qual é a tua consequência? Qual é a tua decisão? A Bíblia diz que 9 continuaram o processo, mas um entendeu que a agenda deveria ser mudada. Um voltou. A Bíblia diz que um dos leprosos voltou para estar com Jesus. E aqui, mais do que uma cura, a cura da miserabilidade, da restauração, da restituição. Mais do que uma cura, uma vida personificada. Porque, meus irmãos, os 9 que foram embora foram curados, sim ou não? Sim ou não? Sim. Foram curados. Mas qual é o perigo de recebermos uma cura de longe? Porque eles clamaram a Jesus de longe. Eles ouviram Jesus de longe. Eles receberam a cura de longe. Eles agradeceram a Jesus de longe. E eles foram dar testemunho de Jesus de longe. Há um grande perigo em ter só um encontro com Jesus de longe. É de testemunhar de Jesus, receber a cura de Jesus, mas nunca ter conhecido Jesus. A Bíblia diz que só um voltou. E o que ele fez? Ele voltou para onde? Para vender CD, DVD? Não. Ele voltou para os pés de Jesus. Quando ele volta para os pés de Jesus, há uma pergunta quase que irônica de Jesus. Porque Jesus faz o seguinte: em um deles, versículo 15, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. E caiu aos pés de Jesus com o rosto em terra. Outrora ele não poderia se aproximar de Jesus, mas agora ele pode, porque está curado. Só isso? Não. Ele pode, não é porque está curado, porque os outros 9 também estão curados e não voltaram, e não se ajoelharam. Ele pode se ajoelhar porque há um zelo e um sentimento de intimidade com o Mestre. Maior do que receber a cura de Jesus é querer ter intimidade com o Senhor da cura. O que esse homem volta aos pés de Jesus? Ele quer sentir o cheiro de Jesus. Ele quer tocar naqueles pés empoeirados e largos. Certamente Jesus tinha os pés largos, porque com muito tempo de andar, Jesus andou um raio de 100 quilômetros ao redor de onde ele nasceu. Jesus dormia de 4 a 5 horas no máximo por noite. Jesus andava muito. Jesus trabalhou como marceneiro e carpinteiro, carregou muita madeira pesada de lei nas costas. Jesus tinha as mãos possivelmente calejadas e grandes. Jesus era um homem desenvolvido fisicamente. Por isso que ele consegue fisicamente suportar o massacre na cruz. Porque naquela hora ele não pegou uma carona, nenhuma gota sequer no poder miraculoso dele. Naquela hora não. Naquela hora foi físico. Foi sustentabilidade. Jesus era muito forte. Jesus era um homem rústico. Jesus era um homem que anelava pelo seu olhar, pelo seu carinho, não é pela sua beleza só. O olhar de Jesus era fascinante. Aquele homem chega perto de Jesus e sente o cheiro de Jesus. Ele toca nos pés de Jesus, calejados. Ele segura nas mãos de Jesus, enormes, grandes. Ele consegue sentir o cheiro do Messias, aleluia. Ele consegue sentir o afago de Jesus. Ele agora conhece o transpirar de Jesus. Ele tem um encontro físico, espiritual, íntimo, personificado com Cristo. Agora
Ele busca e tem agora intimidade com esse Jesus que o curou. Não é só uma cura, libertação, de maravilha, de milagre, de resposta de oração, mas isso é insuficiente. Porque, igreja, você aprendeu hoje, você viu. Ou melhor, você reforçou isso hoje, porque você já ouviu isso em algum outro lugar. Porque isso, eu não acredito que isso é novidade. É possível você ter recebido o milagre e bênção de Jesus, estando distante ainda de Jesus. Há muitas pessoas entre nós distantes, membros das nossas igrejas. Então a Bíblia diz que esse homem voltou aos pés de Jesus. Jesus fez uma pergunta, versículo 17, e respondendo, Jesus disse: não foram os 10 os leprosos? Não foram 10 os leprosos? E foram 9 os limpos? Ou melhor, os 10 os limpos? Onde estão os outros 9? É a pergunta de Jesus. Até parece, diga assim, até parece. Até parece. Tá bom. Até parece que Jesus não sabia aonde estavam os outros 9. Jesus dá uma de bobinho, é igual Deus no jardim do Éden, brincando com Adão. Onde estás, Adão? Já viu você brincando com teu filho? Onde estás, Adão? Você está onde, Adão? E Adão escondido atrás de uma moita de capim. Onde está Adão? Deus brincou com aquele homem. Ué, foram 10 os curados. Só você voltou? Onde estão os outros 9? Pergunta para o teu irmão aí. Pergunta para ele onde estão os 9. Agora uma perguntinha básica. É só uma pergunta, tá? Você está no bonde dos 9 ou você voltou? Você está entre os 9 ou você voltou? Você que sabe, você que diz. E muitas vezes, irmãos, recebemos muitas bênçãos, muitos milagres, muitas visitações, mas corremos o risco de, daquele milagre, daquela cura, viver aquela cura, mas jamais ter voltado para conhecer o Senhor dessa cura. Vocês estão entendendo? Melhor, os apóstolos andavam com Jesus já 2 anos e meio com Jesus, mas no dia eles se depararam diante de uma grande tempestade. Eles já andavam com Jesus 24 horas por dia, 2 anos e meio. Olha, meus irmãos, é muita coisa, hein? Andando com Jesus 24 horas no processo pedagógico de Jesus, 2 anos e meio, andando com Jesus quase que 24 horas por dia. E lá pelas tantas, na tempestade, Jesus repreende o mar, o vento e o mar lhe obedece. Jesus volta a dormir. A Bíblia diz, Marcos e Mateus 4 e 5, diz ali que Jesus volta a dormir. E os apóstolos, com cara de paisagem, um olhando para a cara do outro, o que eles falaram? Quem é esse? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Eles conheciam Jesus dos pães. Eles conheciam Jesus dos milagres da cura. Mas esse Jesus da agora, eles não conheciam. A cada ação de Deus na tua vida é um Deus que se revela novo. E esse Deus que te revelou a ti, se revelou a você, você precisa conhecer intimamente. Você está entendendo o que Deus está falando contigo? Não é o Deus que te salvou há 10, 15, 20 anos atrás, não. É o Deus de hoje. O Deus histórico está lá atrás. O Deus que te salvou, você teve experiência com Ele. O Deus de ontem, a questão é, você precisa, eu e você, nós precisamos voltar a Deus da mesma forma que Ele se revela a nós. A cada cura, uma volta. A cada milagre, um retorno. A cada livramento, uma busca. Intimidade com esse Deus. Com esse Deus que se manifesta a nós. E diz aqui que Ele voltou. E no último versículo 19, e disse: levanta-te, a tua fé te salvou. Quando esse homem volta, ele não só busca e recebe intimidade, mas ele recebe algo mais precioso ainda. O que é? A salvação. Porque os outros 9 não ouviram de Jesus, receberam a cura. Amém ou amém? Amém.
Foram ao sacerdote, receberam a notificação, receberam o documento. Está aqui, ó. Agora eu posso voltar ao convívio. Amém, glória a Deus, aleluia. Mas essa frase, vai, a tua fé te salvou, só quem recebeu foi quem voltou. Não, ele falou comigo, amém. Receber a cura de Jesus, receber a manifestação de Deus, receber o livramento de Deus e a cura de Deus, de Jesus. Porém, não receber a salvação dele, não ouvir dele a salvação. E aí, Mateus 7, Jesus vai dizer: Senhor, mas em teu nome repreendemos demônios, fizemos isso, fizemos aquilo, catedral. Nunca vos conheci. Para um ser que é atemporal e que é eterno, dizer que nunca vos conheci é muito forte. A questão não é que Deus fala contigo. A questão não é se você já ouviu, recebeu bênçãos de Deus. A questão não é se estamos em festa e esses dias são dias de festa. A grande questão é se você já voltou aos pés de Jesus. Se você conhece, sente o cheiro. Você já tocou nos pés calejados. Você já sentiu a respiração ofegante. Você já abraçou. Você já teve intimidade com Ele. Ou não? Essa é a grande diferença. Porque os milagres estão aí. Os milagres, Deus não tem crise de integridade. O cara sobe a escadaria da Penha, reza para São Jorge e recebe a cura. São Jorge cura? Não. Eles falam, mas demônios curam. Não, nada cura. Quem permite a cura é Deus. O poder que o inimigo tem, os demônios têm, foram decaídos quando foram lançados. Tem poder, mas para curar, só se Deus liberar. Só se Deus permitir que haja cura. Se a cura é tua, qual é o seu nome, irmão? Se a tua ação, Marlon, se a tua prática depende da minha liberação, você tem autonomia, sim ou não? Não! Se o teu fazer depende da minha autorização, sim ou não, mesmo você querendo, você não pode fazer porque eu não deixei, ok? Então quem tem autonomia disso tudo? É você ou eu? Eu. É o que acontece com os demônios de Satanás. Ah, mas o diabo cura também, porque eu já vim atrás. Meu irmão, quem libera a cura é Deus. É Deus que cura. Deus, ele olha o coração, ele sabe que o cara está orando para lá, mas ele não tem crise de integridade. Ele pode permitir que uma pessoa suba a escadaria e seja curada. Pode permitir, porque ele é soberano. Vai entrar na cabeça de Deus. Jamais vão me entender. Ele é atemporal, ele é eterno, eu sou limitado. Eu não consigo entender dos meus 2 filhos. Algumas da minha esposa com 15 anos amada, eu não consigo entender. E homem, desista, nunca vai entender. Mulher, desista, nunca ele vai entender ele. Aguasta, Deus está falando aqui, tem que falar. Casais, você quer ter a razão ou quer viver bem? Então desista de entender. Obedeça. Acha que está certo? Dá um passo atrás. Você quer ter a razão ou você quer viver bem? Viver bem. Dê um passo atrás. Você sabe que está certo. Você sabe que combinado é ele tinha que lavar a louça. Hoje eu tinha que lavar a louça. Quando eu fui lavar a louça, minha esposa lavou. Minha esposa lavou a louça. Eu falei, você lavou a louça? Ah, lavei. Beleza, não estou te devendo. Agora, se ela chega para mim, você está bem. É você que tem que lavar. Vai ver bem? Vai ver mal. Então a questão não é estar certo. Fecha parente. Fechou? Então a autoridade quem tem é de Deus. Não é dele. Então quando Deus libera um cara só de ser curado, mas por que Deus vai deixar o cara? Sabe que o cara vai achar que é São Jorge? Problema dele. Deus liberou. E não é porque Deus liberou a cura dele que ele vai para o céu. É igual aquela história, o cara ia para o inferno. Tinha um fusquinha. Aí pediu lá não sei quem, uma Ferrari. Deus permitiu que ele tivesse a Ferrari. Se ele não se humilhar, se ele não entregar a vida dele, ele vai, antes ele ia para o inferno de fusquinha, agora ele vai para o inferno de quê? Ferrari. Vai mais rápido ainda. Isso aí é
uma coisa, Deus é outra coisa. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, meu querido, o fato de o cara ter feito isso aqui, mas falando de tal, não serve a Deus, tem isso aqui, vai mais rápido. Essa Ferrari dele, com esse anel de ouro, com esse pseudo-poder, com essa autoridade que manda fazer, vai mais rápido ainda. Vai levar mais gente ainda. Agora, se arrepender, é uma outra história. Então, Deus, Ele tem autoridade sobre todas as coisas. Você deve servir a Deus, não pelas bênçãos. Você deve servir a Deus pelo que Ele é. Amém. Não pelo que Ele dá. Glória a Deus. Quando você chega na tua casa, você gosta que teu filho fique olhando para tua mão, sabendo que você está trazendo para ele? Não. Muita gente te age assim com Deus. Muita gente está interessada no que Deus pode dar, não pelo que Ele é na tua vida. Adore a Deus pelo que Ele é na tua vida. O que Ele fez por você? Te tirou do inferno e botou no céu. Para muitos de nós aqui éramos um nada, hoje somos tudo. Eu tinha vergonha de falar em público. Eu, quando era boleiro, garotão, chegava na baladinha, tinha que tomar um copinho de vinho quente para ficar, para poder ter cara de chegar em cima da menina e tal. Não tinha. Só se tomasse um negocinho quente, um vinho. Olha que Deus me transforma. Serve na obra dele. A família que eu tenho, a família que eu tenho em casa, numa crise dessa, tem uma casinha para morar, não paga aluguel, tem um carrinho que me leva e me traz. Meu irmão, se não fosse Jesus na nossa vida, não seríamos nada. É Ele que nos dá. Porém, não sirvo a Ele pelo que Ele me deu, sirvo a Ele pelo que Ele é na minha vida. Então, se você entende isso, quero que você se coloque diante de Deus agora, fique de pé em nome de Jesus. Todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. E 3 anos parece pouco, mas eu acho que vocês que estão na liderança, foram 3 anos onde às vezes parecia que a vida não ia florescer, mas o Senhor fez florescer. Parecia que o alimento ia faltar, mas o Senhor proveu o alimento. E o último versículo diz assim: Senhor Jeová é a minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. O Senhor, Ele recompensa aquele que se lança com alegria. E que o Senhor Jesus possa estar derramando, dobrando essa unção sobre a vida de vocês, o óleo precioso da unção. E nós, como igreja, pensamos em um presente, e o nosso presente é esse daqui, que vocês possam aproveitar. É uma oferta no valor de R$600. Que o Senhor possa multiplicar esse valor, porque nós conhecemos, Ele é fiel e é poderoso para fazer muito mais. Esse é o nosso abraço, a família Pequena, é muito Irmãos, eu fico feliz por esse presente, mas vocês são nossos presentes. Vocês são nossos presentes, pode ter certeza disso. Isso aqui vai ajudar? Vai ajudar. Mas olha, queridos, quando a gente puxa um pouquinho na orelha, não é para menosprezar, não é para abater, mas é para você entrar junto conosco no céu. Pode ter certeza disso. E que vocês são muito amados, mas muito, 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 muito. E conte sempre conosco, em nome de Jesus. Eu não vou falar muito não, porque senão dá pra gente comer, sabe o que, irmãos? Com isso aí, um churrasco de carne moída. Porque são muitas pessoas, a gente vai dividir um pouquinho para cada um. Queridos, muito obrigado a você, obrigado pelo seu carinho, obrigado porque você está aqui essa noite. Obrigado porque você ouviu a voz de Deus. Eu quero agradecer a Deus pela sua vida.